Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, para a glória do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que está baseada no primeiro livro de Samuel. Eu queria expor algo do capítulo 1 de 1 Samuel. O tema que eu quero tratar à luz desse capítulo é lidando com as adversidades da vida. Lidando com as adversidades da vida. E eu gostaria de tomar um pouco do nosso tempo aqui com o vídeo, lendo o texto sagrado, que é o mais precioso que há para as nossas vidas, é a leitura do texto. A exposição é muito importante, mas o texto é essencial. Se você tem uma Bíblia com você agora, abra em 1 Samuel, capítulo 1. Leiamos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual,
e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Verso 24. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar, pedir a direção de Deus para o texto que iremos tratar hoje. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela existência desses recursos, onde nós podemos, por meio deles, proclamar o Teu Evangelho àqueles que não podemos ver pessoalmente e não podemos ter contato agora por esses momentos difíceis que enfrentamos. Mas pedimos ao Senhor a graça para a compreensão desse texto, a fim de que sejamos profundamente tocados pela Tua santa palavra. Abençoe cada um que assiste agora e a mim que transmito essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se há uma palavra que gostaríamos de não vivenciarmos no nosso dia a dia, esta palavra é adversidade. Esta palavra é sinônima de desgraça, desventura, infelicidade e infortúnio. Todavia, a despeito de não ansiarmos pela adversidade, ela sempre adentra a nossa vida de forma tão dura e implacável. Sim, meus irmãos, nós sofremos. Lutas diversas fazem parte da nossa história, seja no passado, por vezes no presente e outras tantas vezes no futuro. Não há quem consiga viver uma vida inteira isento de lágrimas ou angústias. A questão que precisamos entender, todavia, não é se sofreremos ou não sofreremos, porque o sofrimento é algo real. A questão que nós precisamos entender é como nós lidamos com os sofrimentos da vida. Como agirmos diante das batalhas que precisamos travar em nosso viver. O que fazer quando as lágrimas percorrem a nossa face? Para onde iremos nós quando nosso caminho se torna um aparente beco sem saída? Por quem gritarmos quando nos sentimos numa ilha, rodeado de provações terríveis? São perguntas que muitas vezes assolam os nossos pensamentos em meio a dias tão difíceis. Eu creio, queridos, que as respostas às questões que eu acabo de apresentar são muito bem respondidas nesse relato que envolveu o nascimento do profeta Samuel. Este nascimento se encontra registrado no capítulo 1 do chamado primeiro livro de Samuel. Nós não sabemos com certeza quem escreveu este livro, mas sabemos que ele foi escrito com o propósito de contar-nos a história da ascensão e queda da nação judaica. Na tradução da Septuaginta, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis eram chamados de 1º, 2º, 3º e 4º reinos. Foi a Vulgata Latina que simplificou seu nome para reis. Originalmente, 1 e 2 Samuel formavam um único livro, bem como 1 e 2 Reis e bem como 1 e 2 Crônicas. Estes livros juntos nos apresentam os desafios e as vitórias da nação de Israel, mas acabam mostrando que
o resultado final foi a derrocada do povo e o período do cativeiro. O livro recebe o nome de Samuel porque 1/3 da história dele é contar acerca deste importantíssimo profeta pré-exílio babilônico. E o texto que iremos expor hoje trata sobre o seu nascimento e nos conta uma pequena parte da história de sua mãe, chamada Ana, uma mulher piedosa e exemplar, que com sua vida, meus queridos, nos ensina a lidarmos com a questão da adversidade. E para fins didáticos, eu irei dividir esse texto em 3 partes, que o nosso Senhor, então, nos conceda a graça de entendermos qual seja o melhor caminho para lidarmos com as adversidades da vida. A primeira questão que eu quero destacar, primeiro ponto, é que Ana, de fato, foi uma mulher atribulada, foi uma mulher imersa em adversidades. Os versos de 1 a 8 nos informam que Ana tinha uma adversidade familiar. Nos versos de 1 a 8 somos informados de qual era a adversidade de Ana, uma adversidade no seio familiar. Eu quero pensar, queridos, eu acredito que vocês concordarão comigo, que todas as lutas são de fato pesadas para quem as vive. Mas quando a prova envolve o nosso lar, ou é o nosso próprio lar a razão das nossas maiores preocupações, eu creio que a dor ela se torna mais aguda, mais intensa. Quando a luta está da porta para fora e você entra em casa e há paz, você tem uma disposição para lidar com o sofrimento. Mas quando é ao adentrar em casa que as coisas realmente estão mais agravadas, então isso é uma luta tremenda para as nossas vidas. E nós somos informados que havia certo homem chamado Elcana, efraimita, e que possuía 2 esposas. Uma era Ana e a outra se chamava Penina. No verso 2 lemos acerca dessas esposas. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Somos informados também que ele, quando ia ao tabernáculo em Siló, ele dava porções do sacrifício para suas esposas e filhos. Mas por amar a Ana mais do que a Penina, ele lhe dava porções dobradas desse sacrifício. Os versos 4 e 5 dizem isso. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Provavelmente, queridos, Elcana houvera se casado primeiro com Ana, e deve tê-lo feito por amor e com amor. Mas os anos foram passando e os filhos não vinham. Logo se descobriu uma triste sorte. Ana era estéril. Ser assim nos dias de hoje já é algo muito difícil para quem sonha ser mãe, para quem sonha ser esposa. Mas naqueles dias e naquela cultura isso era considerado um castigo ou uma maldição. Quando isso ocorria, o marido tinha o direito ali, socialmente falando, de se casar uma segunda vez com uma mulher que lhe desse filhos. E é provavelmente nesse contexto que adentra o lar de Ana, aquela que se tornaria sua rival, cujo nome era Penina. Tentemos imaginar essa situação. Ana já vinha sofrendo pelo fato de não conceder filhos ao seu amado esposo e a ela mesma. Agora ela se sujeita a dividir o esposo que tanto a ama com outra que logo lhe concede diversos filhos. Não sabemos o número deles, mas certamente não eram menos do que 2 meninos e 2 meninas, pois o versículo 4 fala em filhos e filhas. E isso era terrível para Ana. Mas além do mais, Penina tinha ciúmes por causa do grande amor de Elcana por ela e não perdia a oportunidade de humilhá-la pela sua desventura, fazendo-a chorar e perder o apetite.
Isso está bem claro nos versos 6 e 7. A sua rival a provocava, olha a expressão bíblica, excessivamente para irritar. Ela tinha intenção de fazer isso, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Elcana, ele se empenhava para ser o melhor marido que podia e amar Ana com todas as suas forças. Mas mesmo diante desse tão precioso amor, Ana se sentia incompleta sem os seus filhos. Não conseguia estar feliz, seus olhos de tristeza vertiam lágrimas, seu apetite lhe fugia e seu estômago ficava embrulhado por tamanha tristeza. Veja a dureza daqueles anos vivenciados por Ana. E aí eu paro aqui para dizer a você, ou perguntar a você sobre sua vida. E quanto a você, meu querido e minha querida? Pelo que é que você tem chorado ultimamente? São seus filhos? São seus netos? Há crise dentro da tua casa? Há uma rival na sua vida? Quais são as causas das tuas lágrimas? Pelo que você tem perdido o apetite ultimamente? Eu quero te dizer algo nesse momento. Que você não desanime. Há esperança. Olhe para o modo como Ana agiu. Então, fechando esse primeiro entendimento, esse primeiro ponto, adversidades fazem parte da nossa vida. O sofrimento, ele não é algo extraordinário ao ser humano e nem ao ser humano que teme a Deus. Sofrer faz parte da vida. Ana sofria por esses contextos familiares. Talvez o teu sofrimento seja de outra natureza. Mas o modo como Ana age nos dá uma inspiração acerca do modo como nós também devemos agir. A segunda questão é que Ana toma atitudes que a fortalecem e que glorificam a Deus. Na segunda parte desse texto, nós somos apresentados ao modo como Ana se comportou diante das suas angústias. A segunda parte desse texto nos mostra como Ana teve suas lágrimas enxugadas por Deus. Chorar é muitas vezes necessário, porque quando choramos, podemos ser consolados por aquele que nos ama e nos conhece tão bem, que é o nosso Senhor Jesus. Chore, mas chore diante de Deus. Ele há de enxugar e consolar suas lágrimas. Queridos, primeiramente, Ana se coloca na presença de Deus. Ele está no tabernáculo, que guardava a arca da aliança, e ela vai até a presença de Deus. Ali, naquele santo lugar, ela ora e chora diante do Senhor. Ela derrama sua alma na presença de Deus e assume um compromisso com o Senhor. Seu compromisso era dar seu filho a Deus, caso ele lhe concedesse a graça de ser mãe. Ela entregaria este menino ao Senhor para que o Senhor cuidasse dele e ele pudesse servir ao Senhor. Ana se humilha diante de Deus e implora que o Senhor o abençoe. Ela faz isso sem alarde ou gritaria, mas com choro silencioso. Às vezes o clamor não está nos gritos altos, mas está no profundo de uma alma angustiada que chora diante de Deus. O sacerdote Eli chega a pensar que ela está embriagada, mas ela está tão somente derramando sua alma diante de Deus. Ouçam os versos de 10 a 16. Levantou-se Ana e com amargura de alma, veja essa expressão, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor,
passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração orava, só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Era uma oração silenciosa. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Após ouvir as palavras de Ana, ele a despede com uma bênção. Se você notar, Ana não revela a causa pela qual orava, mas que estava orando. Ele profere sobre ela a bênção e a despede em paz. Ela já não está tão triste e retorna feliz para o seu lar. Nos versos 17 a 18, Ana está renovada. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu realmente não sei o que você tem feito para aliviar a tua angústia. Somente sei que Ana definitivamente encontrou a paz quando humildemente chorou e orou na presença de Cristo. De Cristo? Como assim de Cristo? Queridos, o tabernáculo era a sombra que apontava para a vinda de Cristo. Era dividido em duas partes. A primeira, de fora para dentro, era o santo lugar. A segunda era o santo dos santos. No santo dos santos havia a arca da aliança. E no santo lugar havia o altar do incenso, o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição. Fora do altar havia a bacia de bronze contendo água e o altar do sacrifício. Cristo era anunciado no altar do sacrifício, porque nele, uma vez por ano, era sacrificado o Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo era anunciado na bacia de bronze, porque ele disse: eu sou a água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo era anunciado no candelabro de ouro, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Cristo era anunciado nos pães da proposição sobre a mesa, porque ele disse: eu sou o pão da vida. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo é anunciado no altar do incenso, que representa, ao subir da sua fumaça, que as orações estavam sendo recebidas por Deus, porque ele disse que tudo o que pedirdes em meu nome, meu Pai concederá. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Paulo disse que Jesus é o nosso mediador. Ele rasgou o véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar e adentrou nele como nosso grande sumo sacerdote, morrendo e derramando sobre ele o seu próprio sangue. Lucas 23:45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Cristo está pré-anunciado no tabernáculo, e as disposições dos objetos no tabernáculo, se você olhar isso em uma Bíblia de estudo, vocês vão ver que eles formam a posição de uma cruz dentro do próprio tabernáculo.
Ana, queridos, buscou ao tabernáculo. Fazendo assim, ela buscou a presença de Deus, ao Senhor, ela buscou a Cristo e se derramou perante Ele, ainda que ela não tivesse a mesma consciência que nós temos disso, mas ela se coloca na presença de Deus. E aí a grande questão é a quem você tem buscado em meio às suas lágrimas. Eu quero te dizer hoje, derrame sua alma na presença de Deus e se cumprirá aquilo que Cristo disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ana se humilha diante de Deus. E é interessante que a oração de Ana, ela pede um filho, mas para dar esse filho a Deus. Às vezes nós queremos tantas coisas para nós mesmos, mas deveríamos querer ter para glorificar a Deus. Suas lutas vão ter um novo modo de serem lidadas por você quando você aprender a humilhar-se diante de Deus, o caminho da oração, a chorar na presença do Senhor, aí as coisas serão diferentes para você. A terceira questão são as vitórias na vida de Ana. A terceira parte desse texto aponta para a dádiva que Ana recebeu de Deus. Somos informados nos versos 19 e 20 que Ana engravidou e teve um filho homem, um filho varão, a quem colocou o nome de Samuel. Ouçam. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel significa nome de Deus ou seu nome é Deus, porque Ana, cujo nome significa graça, reconhecia que sua vida fora agraciada pelo Senhor, quando deste ela recebeu o filho que lhe havia pedido. Ela mesma afirma, do Senhor o pedi. Ana espera o tempo de desmamar seu filho e tão logo se torna propício, ela cumpre para com Deus o seu voto que fizera de devolvê-lo ao Senhor. Isso está nos versos 24 até o verso 28. Ela o leva, eles levam ali um sacrifício, também aponta para Cristo. E aí quando ela chega perante Eli, ela diz assim, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Interessante que Ana orava por Samuel quando Samuel nem existia ainda. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, ele é do Senhor. E eles adoraram ali o Senhor. Aqui Ana também revela sua fé em Cristo, pelo fato de levar o novilho do sacrifício pelos seus pecados. A alma de Ana está satisfeita em Deus, mas o Senhor, por amor à sua fidelidade, lhe concedeu mais bênçãos. E aí lá no capítulo 2, nos versos 18 a 21, lemos que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Agora olha o verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Enquanto vivermos
Eu quero que você preste muita atenção nisso, que eu vou te dizer. Ei, olhe para cá, preste atenção. Enquanto vivermos, estaremos sujeitos às adversidades. Contudo, é necessário que recorramos ao Senhor, que tem poder para nos socorrer e aliviar. Volte-se para Deus. Volte-se para a casa de oração. Quando essa fase que o mundo está passando passar, vá para a igreja. Busque o Senhor com todas as suas forças, pois é no Senhor que encontramos a paz que tanto necessitamos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com você. Que Ele enxugue, minha irmã, suas lágrimas, meu irmão, que Ele socorra você nisso que está te preocupando tanto. É hora de você lutar de um jeito diferente, de lutar com os joelhos dobrados, com o coração nos céus, com a mente na dependência de Deus. Essa é a luta para vencermos as adversidades. Essa é a luta para encontrarmos consolo. Essa é a luta para suportarmos as lutas pelo tempo que Deus determinou para elas em nossa vida. Ah, meu amado, minha amada, lutem em oração. Foi o que Ana fez. Que Deus te guarde, te abençoe. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de expor esse texto hoje. Obrigado por quem está assistindo essa palavra. Peço ao Senhor que esse vídeo chegue a quem precisa para ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.